Olá, queridos, graça e paz, aqui é o Pastor Paulinho de volta aqui no canal Ouvir pela Palavra. Quero agradecer a você que está aqui me acompanhando e já quero pedir, vai aí embaixo aí, clica em inscrever-se no canal, por favor. É só apertar aí, vai, aperta aí. Isso, é aí mesmo, esse botãozinho aí. Ah, tem um sininho do lado aí também que é muito importante você apertar, porque você vai ser notificado cada vez que eu colocar um novo vídeo aqui no meu canal. Então, por favor, também clique no sininho das notificações. Muito bom estar aqui de volta, né? É uma experiência maravilhosa poder falar com vocês. Eu quero já também dizer para você que nós temos um curso, um treinamento de professores de escola bíblica dominical que está sendo um sucesso. Muitas pessoas adquirindo e dando feedback desse curso. Se você ainda não adquiriu, por favor, vai aqui embaixo, tem na descrição desse vídeo o link para você clicar e também fazer parte desse curso, tá? Ali você vai ter maiores informações. Vai ali, clica no link. Ah, você quer o PDF dessa aula especificamente? Vai aqui embaixo também. Vou deixar o link para você clicar e você também poder fazer o download gratuitamente dessa aula de hoje, tá bom? Também quero deixar aqui um abraço para a irmã Tânia, um abraço aqui para o irmão Francisco, um abraço aqui para o irmão Júlio, tantos irmãos que têm comentado aqui no nosso canal e nos cumprimentando, dizendo que está sendo uma bênção, né? Nós tivemos aqui uma pergunta no último vídeo que eu postei e eu respondi ali no comentário. O irmão tinha uma dúvida acerca da igreja e o mundo, né? Se o mundo contrapõe o que a palavra de Deus diz, porque na atualidade o mundo tem aplaudido a igreja. Uma boa pergunta e eu deixei ali uma resposta para ele. Se você também tem dúvida, deixa sua pergunta aqui nos comentários. Diz aí o seu nome, diz de onde você está me assistindo, qual é a cidade que você está me assistindo. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, comente aí, que é muito importante você comentar. E não esqueça de dar o joinha, que também é muito bom para o nosso canal, os likes que você nos dê, tá bom? Vamos lá? Quer ouvir aqui a lição? Então vamos lá. Lição de hoje, nós estamos abordando um tema muito importante, porque vai tratar acerca das teologias e modismos, né? A lição de número 7, tratando diretamente essa questão do modismo, de que forma isso se contrapõe ao que é exatamente a doutrina bíblica da salvação, ao que Deus tem determinado. Ah, gostou aqui desse lugar? Tá gostando aqui do ar livre? Esse é meu primeiro vídeo aqui na praça. Se você gostar, eu vou fazer mais vídeos aqui ao ar livre, que eu acho que é interessante essa ideia, né? Então vamos lá. Falando acerca dos desafios dessas novas teologias e esses modismos que vêm, de certa forma, nesses últimos tempos, aumentando de maneira assustadora no contexto de igreja. O texto áureo que o nosso comentarista coloca aqui nessa lição é 2 Pedro capítulo 3, verso 18, né, que diz: antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Passagem linda, né? E contextualizando aqui a lição, né? Ele vai trazer 3 objetivos muito importantes para essa lição, que primeiro é mostrar essas novas teologias e modismos. Segundo, fazer uma refutação à luz da palavra de Deus dessas teologias. E terceiro, comparar as afirmações errôneas com a palavra de Deus. Então aqui essa lição hoje é como se fosse um antídoto para mim, para você, para os seus alunos, né, para você passar isso para os seus alunos, sobre esse assunto tão importante. A verdade aplicada, o comentarista diz assim: a igreja contemporânea, para vencer a guerra espiritual, precisa estar informada sobre as rápidas mudanças e refutar essas verdades acerca de cada uma delas à luz da palavra de Deus.
O texto de referência ficou em Atos capítulo 17, versos 10 ao 12. Eu não leio, mas por favor, leia aí, por causa aqui do tempo do vídeo. Vamos lá então. Falando acerca do pragmatismo, não outros pragmatismos, mas o pragmatismo espiritual da igreja pentecostal. Por que da igreja pentecostal? Porque nós, assembleianos, somos pentecostais, né? Nós estamos falando aqui acerca desse movimento, da qual fazemos parte. Primeiro, falando acerca do pragmatismo. O que vem a ser o pragmatismo? O pragmatismo nada mais é do que aquela condição de filosofia, né, que prega a validade de uma doutrina que ela é determinada pelo seu bom êxito prático. A gente vê o pragmatismo religioso impregnado no contexto da igreja, no contexto evangélico, né? Porque eles supervalorizam os resultados, né? Faz uma supervalorização dos resultados e não tem, assim, talvez um critério para a aprovação de conduta, né? Pragmatismo é aquele entendimento que a multidão, ou seja, anda atrás de Jesus simplesmente para ser abençoado, né? Ou seja, vão atrás de Jesus pelo que ele tem para oferecer. Vão atrás de Jesus pelo que ele pode oferecer, pelo que o Evangelho proporciona, e não por uma crença verdadeira e genuína nos ensinos, no Evangelho, naquilo que Jesus estabelece. Então o pragmatismo religioso ele está no nosso meio, porque a gente vê muitas pessoas tendo esse tipo de entendimento. E as igrejas que não eram assim, né, mas hoje as igrejas pentecostais também estão trilhando próximo desses caminhos, é aquela supervalorização do crescimento numérico, né? Nós estamos preocupados em encher as nossas igrejas, que elas fiquem abarrotadas de gente, mas que, na verdade, nós não estamos confrontando essas pessoas a uma vida de acordo com a vontade e com a palavra de Deus, né? Então, andando atrás de resultados imediatos, números de membros, cotas de dízimos, né? Até que ponto esse dízimo vai entrar, esse dízimo vai fazer volume para um relatório, para uma igreja sede, enfim, essa é a realidade atual das igrejas. Há uma outra questão muito importante para a gente entender, que o comentarista aqui da lição coloca, é a questão do profeta bíblico. Quando a gente fala de profeta, a Bíblia, na conotação da palavra na Bíblia, fala de vidente, ou seja, alguém que recebe algo de Deus. E aí ficou uma confusão muito exacerbada acerca dessa questão do exercício do profeta, achando que o profeta, ele é aquele que vai trazer a revelação do futuro, né? Que o profeta vai passar aquilo que é o futuro, e aí um futuro particular de cada um, né? O que vai ser de mim amanhã, o que vai ser de mim depois da manhã, o que vai ser de mim semana que vem. Então, essa figura do profeta bíblico na cabeça das pessoas está deteriorada. Por quê? Porque o profeta bíblico, ele não apenas... essa função do futuro é uma função secundária, porque a função primária do profeta bíblico era o quê? Ser a voz de Deus para o povo, né? Trazer a mensagem de Deus para o povo. E claro, que em detrimento de alguns pecados que o povo cometia, o futuro era óbvio. Por exemplo, falar contra o pecado. Quais eram as consequências do pecado? O cativeiro. Então ele dizia, olha, se vocês não se converterem, vocês vão para o cativeiro. Deus falava isso aos profetas, os profetas transmitiam essa mensagem.
Então, quer dizer, um futuro como consequência de uma atitude presente. Não que eles eram, vamos dizer assim, 100%, né, de revelações futurísticas acerca de um futuro remoto, muito longe, fora da realidade, não. Então, esse é o profeta bíblico, aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Mas hoje a gente vê nas igrejas evangélicas pessoas indo atrás de profetas, né? Eles vêm nas igrejas, eles participam dos cultos, eles vêm principalmente nas igrejas pentecostais, não para buscar a genuína palavra de Deus, mas para buscar o quê? Para buscar uma revelação midiática, né? Acerca do futuro das suas próprias vidas, como se fosse um lugar onde você vai fazer uma consulta espiritual. A gente vê muita gente vindo para as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, porque nós não estamos mais denunciando o pecado. Nós estamos agora trazendo uma mensagem que é uma solução midiática para problemas sociais que as pessoas estão vivendo. Então, é errado o que a gente tem visto hoje nas igrejas, né? As pessoas indo atrás de profecias, sendo que a maior profecia que nós temos é o quê? É a palavra de Deus. E cada um de nós andamos com ela, né? Eu e você portamos a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia, ela é o que nos orienta. Passando então um pouco agora para as novas teologias e modismos. A primeira que o comentarista aqui da lição fala é acerca do triunfalismo, ou seja, né, baseado em Isaías 53:5, diz que se ele levou sobre si as nossas enfermidades, logo não podemos ficar doentes, né? E se ficarmos doentes, primeiro, não temos fé para sermos curados. Segundo, porque de fato ainda nós não fomos salvos por Cristo. Essa teoria, na verdade, ela é o quê? Ele é uma tremenda contraposição em relação à reflexão teológica. Por quê? Porque a obra da salvação foi plena em Jesus. Ou seja, no crer em Jesus, em aceitar o seu plano de salvação. Agora, esse processo da salvação culminará o quê? Na volta de Jesus. Então a vinda de Cristo é a expectação e a vitória máxima da igreja. Então o crente não tem que pensar num ser triunfal aqui nessa terra, né? O crente está isento de qualquer problema, né? Não pode ter enfermidade, não pode passar dificuldade financeira, não pode aceitar uma situação de prejuízo, né? Seja ele no campo financeiro, ele não pode passar problema na família, qualquer tipo de problema que ele esteja passando, a sua vida espiritual está em risco, não. Mas essa é a teologia do triunfalismo, né? Aquela que o crente está acima de qualquer suspeita, acima de qualquer problema, né? Parece que ele está acima de qualquer coisa. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, né? Tanto para os justos, quanto para os ímpios. A teologia da prosperidade. Essa então, né? Acho que é a mais gritante nesses últimos dias, falando acerca da prosperidade financeira, né? Pregando como isso sendo resultado de uma vida com Deus, né? Então eles trocaram o ser para o ter, né? A teologia da prosperidade diz que se você você tem que ter, né? Então o ter passou a ter muito mais peso do que o ser, né? O ser é relativo ao ter. Não pode ser isso, né? Porque se nós somos cristãos verdadeiros e autênticos, a nossa prioridade é sermos cristãos e aceitar na nossa vida toda e qualquer intervenção de Deus, intervenção de Jesus, né? Então, claro que nós buscamos uma vida sossegada e tranquila aqui na face da terra, mas não é essa a nossa prioridade como cristãos, né? A nossa prioridade é a cidade celeste, é entrar na cidade pelas portas, né? É alcançarmos a salvação plena. Há uma outra teologia muito importante também que tem estado nesses últimos dias, o que é a confissão positiva. Ou seja, aquela questão do determinismo, né? Aquela afirmação de cunho positivo. Eu não aceito essa derrota, eu não aceito essa enfermidade,
né? Eu não aceito essa situação, ficar determinando as coisas, né? Claro que a gente tem que ser otimista, alegre, feliz, mas nós sabemos que a nossa vida, num contexto geral, está sob os cuidados específicos de Deus. É Ele que vai saber o amanhã e depois de amanhã, né? Não nós que determinamos. A Bíblia diz que o homem traça os seus caminhos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Agora, sobre essa experiência pentecostal e a palavra. Por exemplo, o poder do Espírito Santo. O crente, ele é esse agente vivificante em que o Espírito Santo vem e o capacita. E através dele e do batismo com o Espírito Santo, ou seja, do Espírito Santo e do batismo, o crente é inspirado a declarar as mensagens proféticas e louvores e a ter maior determinação nas mensagens do Evangelho. Agora, o Espírito Santo, né, quando ele entra na nossa vida, ele nos torna mais sensíveis a quê? A percebermos uma situação de pecado, a resistirmos mais o pecado, né, a termos a consciência mais ampla acerca do juízo divino e lutarmos contra a impiedade e a injustiça, né? E o Espírito Santo de Deus em nós nos capacita a exercermos os dons dados por Cristo, a sua igreja, né? E passamos a ter maior amor pela palavra de Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, né, exercida pelo poder, ela move nesse sentido. Não quer dizer que ela é pipoquinha, que ela é profeta, que ela é isso e aquilo, não. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vive uma vida de acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra. Agora, no 3.2 aqui, ele vai falar o quê? Da malversação dos dons. Ou seja, uma coisa não muito boa, né? Ele diz aqui que a igreja primitiva, ela era uma igreja carismática. Carisma do grego significa segundo estrondo, graça ou dom de Deus, ou seja, nessa igreja manifestava os dons espirituais para edificação, exortação e consolação. Agora, esses dons devem ser administrados com responsabilidade, comprometimento e destreza. O apóstolo Paulo apresenta o amor como sendo o dom maior e principal da igreja, aquele que rege a igreja. A gente vê isso em 1 Coríntios 13, e ali no finalzinho ele diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Dessas três, o maior delas é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, profetizasse isso e aquilo, ele coloca o amor como sendo o dom supremo. Mas os demais dons devem ser ministrados com amor, com dedicação, e levar ao exercício do amor como igreja. E o 3.3 é o quê? É o aprofundamento da palavra de Deus. Nós não podemos, como igreja, perder a essência da palavra, né? Nós precisamos ensinar nas escolas dominicais, nos cultos de ensino da palavra de Deus. Cada crente deve ter o seu momento de meditação na palavra, o seu momento de estudo da palavra de Deus. E quanto mais alicerçamos a nossa vida na palavra de Deus, mais imune ao pecado, mais imune à queda, mais imune a qualquer outras questões relativas a isso, nós ficamos. Então, a gente não pode ser intelectuais da fé, mas também nós não devemos criar esse contraponto em relação à palavra de Deus. Porque a letra mata. A letra que mata não é a letra da palavra de Deus. A letra que mata é a letra humana, é do homem, as interpretações humanas, né? E Oséias capítulo 6, verso 3 tem aquela emblemática mensagem, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Gente, há muito mais ainda para a gente conhecer de Deus e da sua palavra. Há muito mais ainda que a gente absorver acerca de Deus, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Então, coloque isso para os seus alunos. Vamos crescer na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Tá certo? Estou encerrando aqui por hoje. Mas eu quero pedir para você, deixe aqui nos comentários o seu e-mail, o seu telefone, para a gente mandar o PDF da aula. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para notificação, compartilhe nas suas redes sociais. Quero pedir você também que não
que ainda não conhece o treinamento de professor de escola dominical, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever nesse treinamento de professor de escola dominical, tá? Não nos segue nas redes sociais? Segue aí, Instagram Ouvir Pela Palavra, Facebook Ouvir Pela Palavra, tá bom? Conto com você, tá? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar aqui que a gente vai responder, tá bom? Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo, tá? Fica na paz.